A janela de transferências de 2026 terminou e novamente trouxe grandes novidades. Enquanto todos estavam muito focados em transferências como Antoine Semenyo para o Man City, Marc Guerin para o City e João Cancelo para o Barcelona, você pode ter perdido negociações importantes e estamos aqui para te mostrar. Confira 25 transferências que talvez tenha deixado passar na janela de janeiro. Vamos começar com Alexander Zinchenko, que se transferiu para o Ajax em janeiro por 1,5 milhão de euros. O ucraniano foi emprestado ao Nottingham Forest no início da temporada, mas cancelou o empréstimo em janeiro para jogar no Ajax, na Holanda. Inicialmente isso estava sendo discutido como um empréstimo, mas eles acabaram decidindo fechar uma transferência definitiva. Outra transferência que você pode ter perdido foi Jürgen Strand Larsen, do Wolves para o Crystal Palace por 50 milhões de libras. Após Mateta declarar seu desejo de deixar o clube, os Eagles decidiram ir atrás e contratar um substituto. Antes de perderem o francês, o que os levou ao norueguês, Strand Larsen não foi o único norueguês a se transferir para um clube de Londres neste janeiro. Oscar Bob deixou o Manchester City e foi para o Fulham após a chegada de Antoine Semenyo. Como precisavam liberar um atacante, Bob foi a escolha mais fácil. Primeiro, o Borussia Dortmund mostrou interesse, mas o Fulham foi mais decisivo e aceitou pagar 27 milhões de libras ao City. O City, no entanto, ficou com uma cláusula de 20% sobre uma futura venda, além de direitos de igualar propostas no contrato. Dá pra dizer que foi um bom negócio para todas as partes e você também poderia dizer isso. Bob veio substituir Adama Traoré, que saiu do Fulham nessa janela para o West Ham. Isso indica que o ex-jogador do Barcelona reencontra Nuno Espírito Santo, técnico com quem atuou no Wolverhampton. Nuno insistiu pela transferência e conseguiu no fim da janela. Outra grande transferência que pode ter passado despercebida foi a de Conor Gallagher. O meio-campista retornou a Londres em janeiro, trocando o Atlético de Madrid pelo Tottenham por 40 milhões de euros. Primeiro ele foi cotado para empréstimo ao Aston Villa, mas o Tottenham ofereceu compra definitiva. Gallagher aceitou na hora, mesmo com a rivalidade com o Chelsea. Falando do Chelsea, eles se despediram de Facundo Bornanotti nesta janela. O argentino chegou ao clube londrino por empréstimo no último verão, mas, sem tempo de jogo, cancelou o acordo no meio da temporada e foi para o Leeds United em busca de mais oportunidades. A ida para o Leeds também é por empréstimo, então Bornanotti deve voltar ao Brighton ao fim da temporada. Falando em ex-jogadores do Chelsea, sabia que Thiago Silva retornou à Europa nesta janela? O lendário zagueiro saiu do Chelsea e voltou ao Fluminense em 2024 e todos pensaram que ele iria se aposentar lá. Após 1 ano e meio, o ídolo resolveu retornar à Europa, indo ao Porto em transferência gratuita. Isso é quase um retorno para casa, já que Silva já havia jogado pelo time B do Porto na temporada 2004-2005. Agora ele está de volta como uma lenda e já quebrou o recorde de Pepe, tornando-se o jogador mais velho a atuar em uma partida oficial na história do clube. Enquanto Thiago Silva saía do Brasil para a Europa, Lucas Paquetá fazia o caminho oposto. O meio-campista de 28 anos fechou um ciclo voltando para o seu clube de infância, o Flamengo, onde tudo começou para ele. O clube brasileiro chegou a um acordo por uma taxa recorde de 42 milhões de euros para trazê-lo do West Ham, e seu novo contrato deve mantê-lo no clube por 5 anos. Já que falamos de meio-campistas brasileiros, vamos falar de Douglas Luiz. Ele deixou o Aston Villa em 2024 e se transferiu para a Juventus em um negócio de 50 milhões de euros que acabou sendo um fracasso absoluto. Ele voltou à Premier League no último verão, emprestado ao Nottingham Forest, mas o empréstimo foi interrompido em janeiro e ele retornou ao Aston Villa em novo empréstimo. Inicialmente ele foi ligado a uma transferência para o Chelsea, mas nenhum acordo foi alcançado, permitindo que o Aston Villa entrasse em cena e roubasse o negócio. O Aston Villa de Birmingham contratou o ex-atacante do Chelsea, Tammy Abraham, em janeiro. O atacante britânico-nigeriano havia acabado de chegar ao Besiktas no verão. Quando o Villa apareceu, ele aceitou na hora e voltou para a Inglaterra por cerca de 18 milhões de libras. E isso é como um retorno para ele, já que ele já havia jogado pelo Aston Villa na temporada 2018-2019 emprestado pelo Chelsea. Naquela época o Villa jogava a Championship, agora disputa o título da Premier League. Como tudo muda, né? Até os goleiros trocaram de clube. Marc-André ter Stegen deixou o Barcelona para se juntar ao rival da cidade, o Girona, por empréstimo. Eles já tinham contratado Joan Garcia no verão. O capitão acabou ficando sem espaço no Barcelona. Isso o obrigou a sair para continuar jogando futebol. Como ele quer ser o número 1 da Alemanha na Copa do Mundo deste verão, essa decisão foi crucial. E você sabe o que possibilitou essa transferência? Dominik Livakovic rescindiu seu empréstimo com o Girona, pois não teve prioridade no clube após chegar no último verão. Ele decidiu que não jogaria um único minuto por eles, acabando por cancelar seu contrato de empréstimo para se juntar ao Dinamo Zagreb em janeiro.
Ainda falando sobre o Girona, eles também se despediram de sua contratação mais cara da história neste mês de janeiro. Eles haviam contratado Jasser Spria por 18 milhões de euros em 2024, valor que poderia chegar a 24 milhões com bônus relacionados ao desempenho. Mas após 1 ano e meio, ele já deixou o clube para se juntar ao Galatasaray por empréstimo com obrigação de compra por cerca de 23 milhões de euros. E enquanto Livakovic e Spria se despediam da Espanha, Neil Maupay estava chegando. O atacante francês acabou de concluir um empréstimo para o Sevilha com opção de compra ao final da temporada. Isso significa que ele saiu do Marseille após lutar por minutos em campo na temporada. Falando em Marseille, o clube da Ligue 1 contratou Quinten Timber. Sim, o irmão gêmeo do defensor do Arsenal, Jurriën Timber. O contrato dele com o Feyenoord estava prestes a expirar no final do verão. Mas o Marseille o queria tanto que pagou cerca de 4,5 milhões de euros para tê-lo em janeiro. Noah Lang, outro holandês, também se transferiu em janeiro. Ele havia chegado ao Napoli no último verão por 25 milhões de euros, assinando por 5 anos com os campeões italianos. A contratação gerou expectativa, mas em 6 meses ele já deixou o clube. O ponta não ficou satisfeito com seu tempo em Nápoles e decidiu sair, indo para o Galatasaray por empréstimo com opção de compra. Ainda falando do holandês, sabemos que alguns podem ter perdido a transferência de Donior Malen do Aston Villa para a AS Roma. Ele saiu do Dortmund e foi para a Premier League em janeiro de 2025, mas apesar de suas ótimas atuações, ele nunca pareceu conseguir convencer o treinador a torná-lo titular, então decidiu sair e tentar um novo desafio. Ele se transferiu para a AS Roma em janeiro por empréstimo, com obrigação de compra por 25 milhões de euros ao final da temporada. Mas ele não foi o único atacante que a Roma trouxe na janela de inverno. Também contrataram Robinho Vaz do Marseille, mas esse não foi por empréstimo. O clube italiano pagou 25 milhões de euros pelo jovem de 18 anos e lhe ofereceu um contrato de 4 anos. E sabe de uma coisa? Talvez você tenha perdido transferências de grandes nomes deixando a Europa. Sabia que Timo Werner saiu do continente? O atacante alemão transferiu-se em janeiro para o San José Earthquakes da MLS, em contrato definitivo. Sabe quem mais foi para a MLS neste mês? Sergio Reguilón, o ex-jogador do Real Madrid, se junta a Lionel Messi no Inter Miami, assumindo o lugar como substituto direto do recém-aposentado Jordi Alba. Infelizmente, o lateral esquerdo já se lesionou na pré-temporada. Outro que saiu da Europa em janeiro foi Kendry Páez. O talentoso equatoriano de 18 anos estava anteriormente emprestado ao Strasbourg pelo Chelsea, mas neste janeiro esse empréstimo foi cancelado, permitindo que ele se mudasse para a Argentina para se juntar ao River Plate em outro acordo de empréstimo. Essa próxima ocorreu no início da janela de transferências, então muitos podem ter perdido ou esquecido. Trata-se de Niklas Füllkrug. O atacante alemão deixou o West Ham e se transferiu para o corrente alternada Milan por empréstimo neste inverno, com opção de compra ao final da temporada. Sabe quem mais deixou o West Ham neste janeiro? Guido Rodrigues. Após 1 ano e meio no clube londrino, o ex-meio-campista do Real Betis decidiu deixar a Inglaterra. Ele retornou à Espanha neste inverno para se juntar ao Valência de graça. Ainda falando sobre jogadores que deixaram o West Ham nessa janela, vamos falar sobre James Ward-Prowse. O meio-campista não é um dos favoritos de Nuno, isso era óbvio. O treinador já havia deixado ele de lado quando estavam juntos no Forest, e fez isso novamente depois que foi contratado como técnico do West Ham em setembro. Então, como ele não estava tendo nenhum tempo de jogo e não tinha esperança de conseguir isso no futuro próximo, o especialista em cobranças de falta decidiu se mudar para o Burnley por empréstimo até o fim da temporada. Agora, essa próxima, a gente tinha que falar sobre ela por causa de quem é o pai dele. E estamos falando de Maximilian Ibrahimovic. O jovem atacante seguiu os passos do pai ao se transferir para o Ajax aos 19 anos de idade. Max deixou o Milan neste inverno, indo para o Ajax por empréstimo com opção de compra por 3,5 milhões de euros ao final da temporada. Se ele alcançar metade da carreira do pai, já se aposentaria realizado. Uma lenda do futebol. Mas será que conseguirá corresponder a expectativas tão altas? O que acha? Acredita que esquecemos alguma transferência importante em janeiro? Comente abaixo. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!